Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. E hoje, já vou começar contextualizando que vocês estão em um cenário diferente, estúdio diferente. Estamos dentro do estúdio do Cria Podcast. Então hoje é um cross entre o Super Mulheres Positivas e o Cria Podcast, que surgiu de uma ideia minha e da Fran, que já está aqui ao meu lado, vai ser minha co-host. Obrigada por nos receber dentro da sua casa hoje, Fran. Prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda, Naná. Vai ser demais o nosso programa. E aí, só para explicar para vocês, a gente tinha uma vontade enorme, imensa, de trazer esse conteúdo para vocês. E aí, trazer também histórias extraordinárias de mulheres dentro da comunidade de Paraisópolis. E ninguém melhor do que a Fran e todo o projeto do G10, grupo, né, o podcast Cria, para ser o espaço para a gente fazer isso. Então eu vou passar agora, já a nossa conversa, eu já vou passar para minha co-host de hoje, a Fran, que vai apresentar a nossa convidada especialíssima. E aí, depois desse papo, vocês continuem conosco, que nosso segundo ato, que é o quadro Saúde, para quem já acompanha o Super Mulheres Positivas, conhece o nosso quadro Saúde, que a gente fala com os profissionais da área da saúde. A gente vai ter uma convidada muito especial, que é a professora Francisca Ednete Nogueira. Ela é coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Ítalo e ela vai contar pra gente um projeto incrível que eles estão fazendo dentro da Paraisópolis também. Fran, agora é com você. Bom, obrigada, sejam muito bem-vindos ao Cria Podcast e a esse cross fabuloso, Super Mulheres Positivas, nós duas juntas aqui recebendo essa convidada super especial que eu já vou apresentar, mas antes eu gostaria muito de falar sobre o Grupo Cria, que é uma das iniciativas que faz parte do G10 Favelas, do Hub de Inovação do G10 Favelas. E aqui a gente fala sobre várias iniciativas focadas em comunicação, território, periféricos e favelas. Tem esse grupo de comunicação, tem várias iniciativas. Então, Jornal Espaço do Povo, agência de publicidade, enfim, várias coisas. Já convido vocês para curtir lá a agência Cria Brasil no Instagram. E a gente tem um podcast, que é um dos produtos do Grupo Cria, e a gente recebe pessoas que falam sobre territórios periféricos e são potências periféricas, né? E aí já vou falar da nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é uma mulher super mulher positiva, uma mulher incrível, Elisandra. A gente se conectou em 2013, a gente já se conhece já há 10 anos. E essa mulher, ela já fez muita coisa, tem muita história para contar. A gente estava falando nos bastidores que a história de vida dela dá um livro, inclusive já tem um livro sobre a vida da Elisandra. Só que o que a gente vai falar hoje não tem no livro, né? Não tem, é o babado, né? É os babados. Então, Elisandra Cerqueira, ela já foi presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis. Atualmente ela toca um negócio social e, na verdade, de empreendedorismo também, que trabalha com 3 pilares, que é assistencialismo, empregabilidade, né, com formação de pessoas, e o buffet, Mãos de Maria. Então, eu queria passar a palavra para a Elisandra. Seja muito bem-vinda, Elis, nessa conversa de hoje, estreando aqui o nosso Cross. Obrigada. Obrigada, Fran, né? Na personagem. A Fran, a Gabi, todo mundo falou. A gente trouxe 2 realmente mulheres super. A Fran estava entregando aí a nossa idade, hein, Fran? Estou bem feliz com o convite, é sempre bom estar participando, né? Principalmente dos trabalhos que a gente acompanha, inclusive de perto, né? E a Cria faz um trabalho muito importante aqui na comunidade. Hoje, não só mais em Paraisópolis, mas acho que em questão de favela, de comunicação, tem cumprido um papel muito importante. Então, estou muito feliz em participar e vamos bater esse papo sim hoje. É referência, né, Elis? Eu acho que isso que você traz do Cria como um todo, né? O podcast é um dos produtos, mas realmente é uma grande referência nacional nesse trabalho que vocês têm feito, muito bacana, e eu tô super honrada de estar aqui fazendo esse cross hoje. Mas, Elis... isso eu sou presença. E, Elis, conta pra gente, então, esses babados que não estão no livro, porque, assim, a Fran, ela começou contando um pouquinho, contextualizando a sua história, mas para quem ainda não te conhece, como começou? Eu acho que a gente pode começar do começo, né? Como começou o projeto? Sim. Que hoje é uma empresa com 3 pilares que a Fran... Vamos lá, empreendedorismo, então. Isso.
A minha atuação, assim, profissional mesmo, começou através do meu trabalho como liderança comunitária. Eu comecei muito jovem como uma liderança estudantil, fui presidente do Grêmio Estudantil, e esse meu contato, esse meu posicionamento dentro da minha escola acabou me levando para o trabalho comunitário, né, de uma forma maior. Né, a convite, inclusive, do Gilson, que já estava desenvolvendo algumas coisas, como projetos, dentro da União dos Moradores. Quando eu passei a frequentar a União dos Moradores e a participar dos projetos, né, e aí a minha liderança já não estava mais presa apenas para a escola, mas para a comunidade como um todo, a gente acabou desenvolvendo muitas coisas, né, e uma delas foi fundar a Associação das Mulheres de Paraisópolis, porque a maior parte das demandas, quem levava eram as mulheres, né, eram nós mulheres. Então, demanda de escola, de creche, emprego, saneamento básico, moradia. E também tinham mulheres que estavam sofrendo violência doméstica e iam até a União dos Moradores, porque não tinha a quem recorrer, pedir ajuda, algum auxílio para poder vencer aquele ciclo da violência, poder ter algum apoio, algum suporte. Né? E aí, nesse período, a gente vê a importância da gente ter um trabalho mais focado com as mulheres. E aí a gente funda a Associação das Mulheres de Paraisópolis, com esse objetivo de trabalhar mais focado a questão da mulher da favela, que da Isso comunidade. Que ano, mais ou menos? 2006. 2006, tá bom. 2006. E foi um grupo bem misto de mulheres. E o primeiro projeto que a gente criou foi um curso de doces e salgados, que o nosso objetivo, a gente percebia que todas as mulheres que vinham pedir ajuda e que estavam sofrendo violência doméstica, elas tinham um perfil muito parecido. Foram mães muito jovens, veio para São Paulo, deixou a rede de apoio, que seria a família, veio com o companheiro, o pai das crianças, acabou ficando meio que isolado, porque parou de estudar muito cedo, então uma dificuldade muito grande de ir para o mercado de trabalho, de conseguir um emprego. E também parou, e pelo fato de ter parado de estudar muito cedo, uma dificuldade mesmo, assim, de conseguir mesmo uma colocação. E aí juntava essa questão do baixo nível escolar, juntava a questão de não ter uma creche, uma vaga na creche para deixar o filho, e não ter o apoio do companheiro, que muitas vezes era o agressor. Então, a gente viu a importância da independência financeira. Então, a gente criou o primeiro curso, que foi um curso muito simples de doces e salgados, que tinha o objetivo de ensinar ou lapidar uma mulher que já tinha conhecimentos assim nessa área de culinária, a produzir um bom salgado, um bom doce, a confeitar um bolo, e assim ela poder oferecer esse serviço e começar a gerar renda, mesmo estando dentro de casa, né? Para ela poder começar a ter o seu próprio dinheiro e assim não ficar refém do pai das crianças, dos filhos. Uma microempreendedora, né? Exato, fomentando o empreendedorismo com esse objetivo de vencer o ciclo da violência. E esse curso é o Mãos de Maria, né? E o Mãos de Maria ficou com o nome, porque a primeira turma, mais da metade da turma, tinha Maria no nome. É um nome muito forte, né? Quem não se chama Maria, com certeza tem uma Maria muito especial e muito foda na família. É verdade. Né? A madrinha da minha mãe, que é uma grande referência, era Maria, tia Maria. É um nome muito forte, que acho que a gente tem grandes histórias de grandes Marias, então todo mundo acaba se identificando. E Paraisópolis também, por ser uma comunidade nordestina, né? 80% da nossa população é composta pelo Nordeste. Eu mesma sou baiana, criada na comunidade, mas sou baiana, né? Família toda. E então ficou o nome Mãos de Maria por conta da primeira turma. E aí, num processo, né? Passou-se anos, num processo de crescimento do nosso trabalho, a gente começou a discutir a importância da nossa independência financeira, dos nossos projetos se tornarem independentes. Quando a gente tinha patrocínio, funcionava muito bem, quando não tinha, não funcionava tão bem, assim. E aí a gente viu o potencial de alguns projetos que poderiam se tornar negócios, né? E então o Mãos de Maria foi o primeiro, inclusive nesse processo do nosso trabalho, que é um trabalho de rede feito a muitas mãos, né? E aí o Mãos de Maria se tornou, deixou de ser um projeto,
né, apenas, e ele se transformou num negócio de impacto social. Mais para frente, comecei a ter a minha sócia, que é a Juliana, que já fazia parte, que já faz, né, parte do nosso trabalho também há muito tempo, inclusive tem tão liderança quanto eu, né, através da comunidade, as coisas que tocam. E aí a gente começou o projeto Mãos de Maria, né, enquanto negócio. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de fazer a horta na laje, aí a gente montou o bistrô no espaço da horta na laje, começamos a abrir como um restaurante de segunda a sexta, aí aos sábados passamos a realizar um evento mais de cunho cultural, que é a Feijoada das Marias, onde a gente recebe desde parceiro, a comunidade, pessoas que vêm para conhecer Paraisópolis, o que a comunidade possui de cultura, de artista, de projeto na área social, com a melhor feijoada de São Paulo, com samba ao vivo, pagode ao vivo, uma boa caipirinha e aquela feijoada aqui, ó, maravilhosa. Então, aí começa o empreendimento, a capacitação continua, hoje a gente está com 4.800 mulheres capacitadas, em diversas áreas, panificação, produção de marmitas, doces e salgados, confeitaria, né? E desde o início da pandemia, a gente junto ao G10, não deixando também de cumprir o nosso papel social, a gente assumiu a operação de combate à fome, onde a Mãos de Maria conseguiu fazer a distribuição junto ao G10 de 4.500.000 marmitas solidárias em combate à fome. Até porque a maior parte das pessoas que a gente atende nas comunidades, as primeiras pessoas a passar fome são mulheres, né? E, por consequência, as crianças. Então, não fazia sentido a gente ficar de braços, né, cruzados, né, nesse cenário, que foi a pandemia, infelizmente. Então, a gente foi para a linha de frente, junto com outras mulheres cozinheiras da nossa comunidade, conseguimos gerar emprego, graças ao G10, e a gente vem tocando o trabalho. E aí como a Fran falou, né? É serviço de buffet, o restaurante, a feijoada das Marias. Então, muitas coisas que a gente produz, sempre com o protagonismo da mulher da favela. É óbvio que o trabalho não é só e não pode ficar só na favela, né? Mas é tudo de qualidade, a gente vem rompendo esses muros aí que muitas vezes as pessoas às vezes têm um preconceito e às vezes acham que não é possível, mas tem muita coisa bacana acontecendo na comunidade e o melhor ainda é que além de ser de qualidade, tem uma causa por trás. Antes da Fran fazer a próxima pergunta, eu só queria fazer um adendo que eu conhecia, eu já sabia que a Elisandra seria a nossa primeira convidada nesse cross, mas eu conheci a Elisandra num evento do Mulheres Positivas fazendo o buffet do evento. E foi uma coincidência, eu provei, foi um café da manhã e realmente estava maravilhoso. Essas meninas arrasam. Eu sou suspeita para falar, né? Mas, enfim. Elisa, eu queria muito que você falasse desses desafios, né? Porque, assim, você vem muito do movimento social, né? Sua história na associação como presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis, movimento do Grêmio Estudantil lá na escola e diretora, né, também da Associação de Moradores de Paraisópolis. Queria que você falasse um pouquinho, porque assim, você percebeu, não só você, mas outras lideranças também que estavam participando do movimento e depois entenderam que precisava empreender para não viver apenas de projetos, né? Que quando a gente sabe que quando a gente fala de projeto, tem começo, meio e fim. Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades para mudar, né, a chave do social para o empreendedorismo, porque aí você teria que buscar outros parceiros, né? Buscar outras oportunidades para manter a sustentabilidade do seu negócio e, atrelado a isso, ainda manter o braço social dentro da organização, dentro do negócio. Os desafios são inúmeros, assim, né? Eu acho que eu não superei todos, eu ainda estou em processo, eu acredito muito nisso. Eu acho que eu aprendo todos os dias, na verdade, né? Tem muita coisa ainda que eu quero aprender, eu tenho corrido atrás, inclusive. E foi um processo, assim, que não foi fácil, assim, né? Até porque eu comecei muito jovem enquanto liderança, né? O social, ele sempre foi algo assim que sempre me brilhou muito os olhos, né? Então, hoje eu empreendo, comecei a empreender, obviamente, como a maioria das mulheres, inclusive, né? Por uma questão de necessidade, porque a gente precisa se pagar, a gente precisa se manter, né? Uhum. E mais do que isso também, eu enxergo no empreendedorismo
uma possibilidade real mesmo de transformação. Eu acho que é um dos caminhos que a gente tem de transformação, principalmente na questão da favela, né? E que traz muita dignidade. E até por conta da minha história, do meu trabalho social, da pessoa que eu sou, por eu ser mulher, nordestina, por eu ter crescido numa favela, saber de todos os desafios, né? Eu acho que poder ter um negócio como Mãos de Maria, né? Eu estar à frente, junto com a Juliana, de um negócio que cumpre um papel social, para mim, assim, é realizador. Eu fico muito contente, né? Apesar dos desafios. A gente tem que lidar muito, às vezes as pessoas não acreditam, né, no profissionalismo, tem o preconceito por ser algo que uma empresa que surge na favela, né? E que todos os colaboradores, no caso as colaboradoras que são mulheres, né, o Mãos de Maria é um negócio feminino, são da comunidade. Então tem muitos mitos em relação a isso, né? As pessoas acabam meio que marginalizando muito por conta dos preconceitos que se tem em relação ainda à favela. Óbvio que nesses anos todos de trabalho, né, no social, muita coisa mudou, graças a Deus, mas ainda é um fato que a gente tem que lidar com esses desafios. Então, assim, tem os desafios do preconceito, né? Você romper esses muros para poder acessar os clientes, né, pessoas que têm um potencial muito grande de poder investir dentro da favela e que a gente quer trazer essa pessoa para ser parceiro do Mãos de Maria, né, para que assim a gente consiga impactar mais mulheres, né, dentro das comunidades, hoje não só mais em Paraisópolis, mas em outros estados, né, como a gente vem fazendo junto ao G10. E também tem os desafios, às vezes, das pessoas compreender ali hoje o nosso trabalho, que não está só no social, que a gente tem esse lado empreendedor, né? Não é só capacitar, não é só dar a marmita, né? A gente quer participar de todo um processo. A gente quer capacitar, a gente quer acolher com a marmita solidária, mas a gente quer que essa mulher ela venha empreender. Então, hoje, esses são os desafios. E em relação à família, é muito grande, porque você vai tem o social, o trabalho, a demanda, as responsabilidades que você pega, e você quer conciliar com a maternidade. Eu sou mãe recentemente, né? Então tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo, que ainda é uma novidade, os desafios também são grandes, mas nada que a gente também não consiga resolver. Não tenho problema, então, pedir ajuda, não sou Mulher Maravilha, nem quero ser, não acredito nisso, né? Eu sou ser humano, como qualquer outra pessoa, então eu sempre, quando eu vejo que eu preciso pedir também uma ajuda, eu sempre estou pedindo um apoio ali, compartilhando alguma dor, buscando também fazer trocas que possam me ajudar, tanto no meu papel quanto empreendedora, ou quanto mãe, né? E assim conciliando a vida pessoal com a vida do trabalho mesmo. Uma coisa que eu sempre tenho comentado é a respeito da rede, da importância da rede, né? E para uma mulher alcançar o sucesso na vida profissional e conciliar isso com a maternidade, ela precisa ter uma rede potente, né, que aldeia. Isso. Essa parte é um pouquinho do babado, né? Porque eu fiz essa loucura da maternidade na loucura mesmo. Mas conta então, até já entrando um pouquinho na loucura. Trazendo um pouquinho do Super Mulheres, que a gente aborda histórias extraordinárias e relatos interessantes e diversos sobre a maternidade. Como começa essa história? Porque você fala, eu fui mãe recente, mas tem aí uma trajetória de tudo como aconteceu. Então traz pra gente, contextualiza, que não tá no livro, né, ainda, essa história da sua maternidade. Eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Eu acho que eu gosto muito da emoção. Não tem jeito. E quando eu paro para pensar assim, nas coisas assim mais fantásticas que já me aconteceram, eu chego na conclusão, nossa, foi tudo na emoção, como eu sou louca, intensa, né? Eu fiz um caminho totalmente inverso. Mas você uniu o sonho de ser mãe. Exato, não que eu não planeje, né? Eu sou muito sentimental, eu sou muito romântica, apesar de falar grosso, de ter a afeição meio fechada, sou muito brincalhona e eu sou muito
muito romântica. Então, assim, eu sempre tive muitos sonhos. Então, eu tinha o sonho de casar, de ter filhos, né? E constituir minha família. Eu sou filha, né? Minha mãe teve 5 filhos, né? E a gente, graças a Deus, os 5, né, vivos, e a gente sempre foi criado muito junto. Então, eu tinha o sonho de formar minha família também, né? E eu casei, eu tentei engravidar por 6 anos, a gravidez não aconteceu. Meu relacionamento durou 11 anos, né, no total. E a gravidez não aconteceu. Tenho problema para engravidar. E aí o meu casamento não ia bem. E aí eu fiz totalmente o inverso, né? Eu me separei. Me divorciei. E aí depois, em seguida do divórcio, porque já tinha o sentimento da adoção, eu adotei. Então, a vontade de ser mãe não passava, eu já estava numa idade boa. Apesar do divórcio, eu falei assim, eu tô bem, tô com minha vida estabilizada, tenho a minha casa, tenho o meu trabalho, tenho o apoio da minha família, que é super importante. A rede, né? Que você a rede, que às vezes muitas pessoas não têm, né? E que faz uma diferença muito grande. E aí eu falei assim, vou adotar. E a minha filha, eu já conhecia ela, né? Antes de eu me divorciar, eu ainda cheguei a fazer uma proposta de adoção, né? Com o seu ex. Com o meu ex. Só que acabou não rolando, porque o casamento já não estava bom e já não fazia mais sentido. E aí eu deixei quieto, né? Parei o assunto, fui amadurecendo a decisão da separação, né? Na minha cabeça. E aí, quando eu tomei a decisão, logo em seguida, eu falei, agora eu vou realizar os meus sonhos, né? E aí veio a Cacau. A Cacau, ela é de uma pessoa que ela tem vínculo familiar com uma pessoa que trabalha junto com a gente, né? Tem uma história de vida, ficou no lar por um tempo, quase 3 anos. E eu conheci ela numa visita que ela saiu do lar, ela foi fazer uma visita de final de semana para a irmã dela, né, para uma das irmãs dela, que é maior de idade. E aí eu lembro até hoje, a irmã dela estava sendo minha vizinha de porta, né, estava morando perto de mim, e aí eu fui na casa dela, Flávia, não sei o quê. Aí a Flávia é a irmã. Minha irmã, tal. Aí eu olhei, aí tava a Cacau com o cabelo preso, coisa mais bonitinha, bochechinha toda inchadinha, gordinha, óculos de aro de oncinha, um conjunto de moletom cinza. Aí ela olhou pra mim assim, oi tia. Pronto. Adorei. Foi assim que eu conheci a Cacau, né? Quantos anos ela tinha? Ela tava com... Nesse que eu conheci, acho que ela tinha acabado de completar 8 anos. Aí passou um tempo... teve a comemoração de um dos irmãos dela, que estava no lar junto com ela também, de aniversário. Eu fui chamada para participar. Aí a gente andou no brinquedo juntas, eu junto com o irmão dela, foi muito legal. E aí depois eu já tinha me divorciado. E aí eu falei assim, eu quero adotar. Aí a irmã dela falou assim, nossa, ia ser ótimo, ia ajudar muito. E a Cauane ia ficar muito feliz e tal. E aí eu me apresentei, marquei a visita, me apresentei no lar, conheci a diretora do lar, a técnica, que é assistente social, que acompanha o caso de cada criança tem uma técnica, né, que vai cuidando todo desse processo. E aí eu entrei como madrinha, para poder ter o direito de pegar ela alguns dias da semana. E aí eu fiquei fazendo isso por mais de 1 ano, quase 2, inclusive, quase 2 anos. E aí, quando a gente estava quase completando 2 anos desse processo, saiu a minha guarda. E aí a Cacau já está morando comigo, já tem 1 ano e meio. E agora ela está com o quê? 11, mais ou menos? Ela está com 11 anos. Idade, né? É um babado. É um desafio, porque a Cacau ela já tem um vínculo ali, né? Ela também tem uma história, né? Processo, querendo ou não, ela ter ido para o lar, né? Tem toda uma questão da dor, querendo ou não, a questão da família, né? Que não tinha uma estabilidade,
Mas é muito gratificante. E a gente se ama pra caramba, assim, apesar dos desafios, porque essa fase é sinistra. Olha, mas eu acho que as fases entre mãe e filha são sinistras. Eu com a minha mãe, ela esteve no podcast, né? O último episódio foi com ela. Aí eu falei, só não saiu arrancar rápido porque a gente estava na frente das câmeras. Mas é a relação de amor e conflitos que todas as famílias têm, né? Não tem jeito. Não tem, e você sabe, menina, que é até meio engraçado, mas às vezes eu fico com inveja das minhas amigas que estão separadas e tem o pai da criança. Vai o fim de Nossa, semana como eu falar. queria, sabe assim, quando, sabe, de falar assim, nossa, eu vou colocar o pai na justiça. Eu não tenho nem um pai para isso, no caso, porque é sozinha mesmo. Sim. É uma maternidade sozinha, querendo ou não, porque foi uma decisão minha. É muito bom. Eu, assim, não me arrependo, mas eu acho que também não é importante a gente também ficar romantizando. Entendi. Porque é um processo, né? Então a gente acaba aprendendo muito. Sim. Então, assim, tem umas situações assim que eu olho assim e falo, caramba, mano, eu sou eu sozinha nisso aqui, não tenho o que fazer, sou eu sozinha. Sim. Né? Mas óbvio E que eu como tenho. você, tantas mulheres, né, tem essas dores e essas... Sim, tem muitas. Sim. Tem hora que eu também me identifico com essas mulheres. É como que é difícil. E eu olho meus privilégios, que são muitos, se eu for parar para pensar, né? Porque tive uma boa escolaridade, tenho meu próprio negócio, tenho minha própria renda, sou independente, né? Sim. Financeiramente, tenho o apoio da minha família quando eu preciso. Então, por exemplo, eu vou ter uma viagem que eu preciso fazer, não posso levar minha filha, porque ela estuda. Então, a minha mãe fica, né? Minha mãe é uma estraga neta. Ela só tem neta, pra começo de conversa. Sim. Só tem neta. A dona Elisa estraga uma neta que é uma beleza. Ela é craque nisso. E então, assim, minha mãe fica, a Cacau é super bem aceita na família, né? Já faz Isso é muito parte. bacana, né? É. Porque assim, tem um processo de adaptação, você já adotou uma criança grande, né, com a idade, já que ela já tem uma história, já tem uma trajetória, então ela já tem uma formação, tem raízes. Conhece a história. Conhece a história. E aí uma coisa é você trazer para sua vida, outra coisa é você trazer para sua rede, e a rede, a sua família, no caso, aceitar isso de uma forma positiva E adotar, e adotar também, porque isso é muito importante, tanto para você quanto para sua filha. Eu nunca tive problema de falar dos meus sonhos. Então, minha família ela sempre soube da minha vontade de ser mãe. Então, quando eu contei assim, eu vou adotar, minha mãe ficou muito feliz. E os meus irmãos também ficaram muito felizes. Meu pai também. Então, assim, eu tive muito apoio, muita aceitação. Então, quando a Cacau chegou em casa, tinha aquela coisa assim, eu quero conhecer, eu quero ver. Então, minha mãe já foi aquela coisa, não, você é minha neta, né? Então, foi muito rápido. E a Cacau é muito ligeira. Ela percebeu já o ritmo da minha família, as primas dela tudo dando benção, porque a gente tem essa mania, né? Esse costume, na verdade, de dar benção quando chega e quando vai embora. E, então ela viu lá, tipo, a Belinha, benção, vó, beijando a mão, né? A minha mãe beijando a mão da Belinha, Valentina, a mesma coisa, né? A Emily, a mesma coisa. Ela, peraí, né? Já que eu sou neta. Foi muito rápido. Aí quando eu vejo, aí eu numa das visitas, assim, e olha que a minha filha é um pouco tímida, né? E o fato dela ser tímida também não quer dizer que ela não apronte, viu? Que ela apronta. Aí foi muito rápido. Aí ela chegou, teve um dia que ela chegou lá na casa da avó dela, aí ela, benção, vó. Aí eu olhei assim, eu falei, mas ele cheira, essa menina. É minha filha. É minha filha. Ô, Fran, vamos já encerrando, fazer uma última pergunta para a gente também chamar a nossa próxima convidada? Vamos sim. Toda essa sua trajetória tem um histórico, né? Tem uma bagagem por trás, e na verdade não é uma pergunta. Eu queria que você mandasse uma mensagem, assim, né? Para quem está acompanhando a gente, para quem quer começar a empreender, ou até mesmo que tem vontade de adotar, né? Porque às vezes tem muitas... as pessoas têm muitas questões, às vezes... principalmente mulher, né? Porque você tomou uma decisão de adotar uma criança sozinha. Sim. Então você é uma mãe solo, né? E tem que lidar com todas as dificuldades que toda mulher tem que lidar,
mas você se tornou mãe, agora tem uma outra pessoa ali que você tem que formar, né? Que você tem que passar os seus valores para essa pessoa. Então, eu queria que você falasse, né, para quem deseja adotar uma criança e para quem já empreende realmente e tentar organizar a vida para poder trazer outra pessoa para dentro de casa e para poder dar um lar para uma pessoa, né, para uma outra criança, enfim. O que você diria, assim, para quem tem esse desejo de se tornar mãe, assim como você tinha e você conseguiu realizar? Acho que o primeiro que eu tenho a dizer é que é possível, né? A gente tem uma cobrança, nós mulheres, a gente tem uma cobrança constante, a gente vive sob pressão, né? Eu acho que a minha maior sacada ali é eu perceber, eu amadurecer, entender, assim, tudo bem quando não der certo, tudo bem adiar às vezes um pouco, o importante é não desistir, né? E a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. Eu acho que tudo que eu conquistei até hoje, né, conforme a gente vai realizando os desejos, vão nascendo novos desejos, novos sonhos, mas tudo que eu conquistei até hoje foi fruto de eu não desistir, não desacreditar de mim. Então, tem uns momentos que a gente se sente mal, desanima, mas eu acho que a persistência, a resiliência são coisas assim que são fundamentais. Então, eu diria isso, para acreditar nos sonhos, não desistir. A gente não precisa ser forte o tempo inteiro, não tem problema pedir ajuda, né? Às vezes a gente tem que entender que a gente vive em sociedade, a sociedade é coletiva, a gente precisa das pessoas e a gente tem pessoas que podem muitas vezes nos ajudar, seja às vezes com uma palavra, um conselho, uma orientação, a dividir um conhecimento, te apoiando, sendo seu parceiro, né? E a maternidade, ela é possível, né? Eu penso muito assim, eu tenho certeza, inclusive, que a minha filha quer que ela quer poder contar que a mãe dela é uma pessoa super, né? Minha mãe é independente, minha mãe é uma boa profissional, minha mãe tem empresa dela, né? Então, o fato de ser mãe não te anula enquanto mulher, né? Ao contrário, eu acho que ela te engrandece ainda mais, né? Então, eu acho que esse é o meu conselho, assim. A gente não precisa se anular, sim, né? É super importante a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. A gente tem uma frase que inclusive é minha, que eu carrego sempre comigo e eu repito às vezes quando eu dou uma bambeada, que se você não sabe contar a sua história, você nunca vai ser protagonista da sua vida. Então, assim, eu tomei a decisão de ser protagonista da minha vida. E eu não quero que as pessoas contem a minha história, eu quero poder contar a minha história. E mais do que contar a minha história, eu quero poder inspirar, motivar. Eu acho que isso é um dos frutos do meu trabalho. E eu tenho certeza que toda essa minha maternidade com a minha filha, ela vai ter muito orgulho da mãe dela, assim como eu também vou ter muito orgulho da filha que eu tenho. Então, eu acho que é isso. Que lindo. Com certeza você já é uma inspiração. Com certeza. Ela já tem uma fã número 1. Com certeza. Com certeza. É muito bom, obrigada. Eu acho que a Fran acertou em cheio nessa primeira convidada. Me emocionei algumas vezes com a sua história com a Cacau. Tô super com vontade de conhecê-la. Deve ser uma mini Elis, né? Mulher brava, potente. E obrigada pela sua mensagem. Achei super legal a gente encerrar com isso. E, bom, agora a gente vai entrar. Fiquem conosco, porque a gente vai entrar com o nosso quadro Saúde. Estamos agora com o quadro Saúde e na nossa mesa recebemos a professora Francisca Ednete Nogueira, que é coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Fran. Professora, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho que a Ítalo tem realizado na comunidade de Paraisópolis, junto a mulheres, né, em situação de vulnerabilidade social, e quais serviços têm sido prestados para essas mulheres.
Bem, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Queria agradecer muito o convite da Naná, né? Prazer em te conhecer, Fran, minha xará. Eu estou na Ítalo já há 5 anos, né? Desde que nós começamos aí o trabalho com o curso de psicologia. E nós tivemos aí uma grata surpresa, né? E um presente muito grande de estar, né? Atuando aqui em Paraisópolis, através do Instituto Marte, né, que é o Instituto da Ítalo. E nós, com o serviço de psicologia, nós hoje atendemos cerca de 100 pacientes, né, e a sua grande maioria são mulheres, né, mães solos, mulheres negras, né, que vivem uma situação de vulnerabilidade social e que buscam um atendimento para elas ou para seus filhos, né, que vivem também ali uma condição muitas vezes vulnerável. Então, o trabalho tem sido feito de receber essas mães, de receber essas mulheres, através de uma triagem, né, de uma identificação da principal queixa, né, e a principal queixa que a gente tem hoje recebido no núcleo, né, no polo Ítalo, Paraisópolis, tem sido queixas relacionadas à ansiedade, né, quadros depressivos, mães, né, mulheres que se encontram aí numa situação de adoecimento psíquico, e a gente sabe, né, que muitas vezes uma condição de vulnerabilidade social é agravada por uma questão de ansiedade, né? As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social têm efeitos mais intensos de questões de ansiedade, porque justamente são pessoas que têm vivências muito negativas, né, por conta até da sua condição de vulnerabilidade, e pessoas que muitas vezes, quando pensam aí na perspectiva do futuro, a ansiedade está muito mais presente, porque às vezes há uma incerteza com relação ao futuro, né, a perspectiva de como ela vai estar daqui a pouco. Então, nós temos feito esse trabalho de triagem e, principalmente, de levar uma escuta qualificada para essas mulheres. O que é essa escuta? Né? Justamente ressignificar muitas histórias que elas trazem. Ressignificando essas histórias, a gente vai dando um outro sentido para a vida dessas mulheres, que muitas vezes vêm com uma visão muito estigmatizada, ou seja, um atendimento psicológico, ele não é tão importante, né, quanto outros direitos básicos. Existe um certo preconceito também, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que começou a fazer terapia, mas achava que terapia era só para doido. Né? Então, existe esse certo preconceito, né? Sim, existe uma visão estigmatizada dos dois lados, tanto de procurar um psicólogo, né, que é coisa para louco, e eu falo que não é isso, não, é uma visão totalmente equivocada, né, ou seja, e ainda existe muito uma ideia de que procurar um psicólogo é para uma camada da sociedade, uma camada mais elitizada, e não é verdade, né? A gente sabe que uma pessoa que vive em condição de vulnerabilidade social, ela precisa tanto quanto aquela pessoa que às vezes tem uma outra condição social. Ou até mais, pelo que você trouxe, né? A questão vulnerável pode afetar ainda mais a psique. Isso, e existe um estigma muito grande de que se eu estou numa condição vulnerável, eu tenho que cuidar do básico, eu tenho que alimentar meus filhos, eu tenho que buscar um recurso para habitação, né, melhorar a minha qualidade de vida, mas a melhora dessa qualidade de vida também está em olhar para o aspecto da saúde mental. Então, muitas vezes uma mulher que está ali numa condição de uma depressão, de um quadro de ansiedade, ela não vai conseguir exercer um cuidado com uma criança, por exemplo. Então, a gente precisa cuidar dessas mulheres, a gente precisa cuidar dessas mães, para que a gente possa garantir um futuro mais saudável e mais adequado para essas crianças, que muitas vezes vêm, né, demonstrando quadros de ansiedades, e eu falo assim, essa ansiedade não é dessa criança, essa ansiedade é desse contexto que ela está inserida. Tem um médico, um pediatra, que ele fala uma frase muito bonita, que é o choro da criança, muitas vezes é o choro da mãe. Né? Então, cuidar da mãe, a gente automaticamente está cuidando de uma comunidade inteira. Sim. Eu tenho um exemplo, né, queria até exemplificar para vocês, só para vocês entenderem a importância disso. Né? Uma vez a gente atendeu uma mãe e ela falava que ela se sentia muito triste durante a gravidez e que ela tinha muita vontade de chorar. Mas toda vez que ela ia chorar, as pessoas diziam para ela, não chora porque você vai fazer mal para o seu bebê.
E aí ela foi engolindo aquele choro. Quando ela teve o bebê dela chorava dia e noite. E aí a gente foi entendendo que aquele choro não era do bebê, aquele choro era dela. Era o choro dela que ela não conseguiu chorar durante a gravidez. Que ela literalmente engoliu. Isso, que ela literalmente engoliu. Então, engolir as emoções, né? Não lidar com as emoções de forma... Porque chorar, às vezes, é necessário. Né? O chorar, às vezes, é a válvula de escape. Então, mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa entender que um contexto, muitas vezes, de vulnerabilidade social, ele agrava, muitas vezes, uma questão de saúde mental. E essa condição de saúde mental, muitas vezes, faz com que essa família não enxergue perspectivas de saída daquela condição, né? Meu destino. É o meu destino. Sim. E eu sempre falo que a gente tem que desconfiar do destino. Não aceita o destino como algo efetivo na sua vida. Desconfie. Né? Até porque a gente está falando muitas vezes de famílias, de mulheres que vêm repetindo ciclos de vida. Às vezes a mãe dela, a avó dela teve o mesmo ciclo e ela acha que aquilo é algo que está destinado a ela viver. E nós, com essa escuta qualificada, o que a gente tem oferecido, é justamente quebrar esse ciclo da doença, quebrar esse ciclo do padrão de comportamento que as pessoas vão criando. E com isso, a gente cuida de novas gerações. Eu escuto muitas vezes as pessoas falarem: as crianças são o futuro da humanidade. Elas só serão o futuro se a gente conseguir cuidar de quem cuida delas. Então, acho que é cuidar dessa mãe, cuidar dessa mulher. Eu estava ouvindo aqui a história da Elise e fui me emocionando, né? Ou seja, com a missão que ela assumiu na vida dela, mas também o quanto que ela precisou, em algum momento, parar de cuidar do outro e cuidar dela. Sim. Né, olhar para os sonhos dela. Vocês aqui, né, cuidam de todo mundo. Então, eu falo que quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu comecei muito a atuar na área social e eu não vejo sentido em estar em um lugar em que eu não possa desenvolver um trabalho social com as famílias. Então, a oportunidade do Instituto Marte estar aqui dentro de Paraisópolis trouxe esse sentido para o meu trabalho, inclusive, né? Porque para o meu trabalho, para esses estudantes que estão se formando. Então, ter um estudante de psicologia dentro de Paraisópolis, dentro de um polo, vai fazer com que esse profissional se torne mais consciente do seu trabalho, da importância. O impacto que está gerando, né, na vida das pessoas. Isso, um impacto muito grande, porque a gente vê os resultados. A gente vê Inclusive, alguns são moradores de comunidades, né? Isso. Os alunos, eu digo. Isso, os alunos, sim, muitos deles residem aqui em Paraisópolis ou em outras, né, comunidades. E eles, às vezes, eles, por morarem naquele local, né, e por aquele local, às vezes, tem uma visão, né, estigmatizada, porque a sociedade vai criando imagens, ele se sente no direito e até no dever de fazer algo no lugar onde ele mora. Então, eu vejo a satisfação dos estagiários que estão atuando aqui em Paraisópolis, no sentido de falar assim: agora eu estou vendo o sentido do meu trabalho. Eu estou reconhecendo o que é ser psicólogo, o que é ser um profissional que vai lidar diretamente com a saúde mental. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre a dinâmica da chegada dessas mulheres para o atendimento, porque a Fran colocou aqui muito bem que existe, às vezes, um estigma, né, um preconceito. Algumas dessas mulheres, elas chegam por via dos filhos e aí falam: opa, também quero ser escutada, assim, porque tem tanto isso, né, na maternidade. A maioria das mulheres que chegam, das mães que chegam, elas vêm realmente buscar atendimento para os filhos, né? Pouquíssimas vêm com uma demanda pessoal, uma demanda própria. E no próprio atendimento, na própria triagem, o que a gente reconhece? Que essa criança, na verdade, ela só está reproduzindo algo que vem desse contexto. E aí a gente propõe para a mãe: ao invés de você cuidar do seu filho, por que você não cuida de você? E aí elas se assustam, porque elas falam assim: não, mas se o meu filho estiver bem, eu vou estar bem. E aí a gente volta ao discurso para ela da seguinte forma: não, para o seu filho estar bem, você precisa estar bem. Então a gente devolve para a mãe esse cuidado também, porque muitas vezes são mulheres que não têm esse espaço. Elas vêm, né, justamente
com essa visão de que elas foram julgadas, né, de que elas têm que dar conta de tudo, são mulheres que trabalham, que têm que dar conta do filho quando chega em casa, deixa esse filho sob o cuidado de um SEI, de um centro de educação E um infantil. sentimento de culpa também, né? Que mulher tem muito disso, né? Eu falo que mãe, sobrenome de mãe é culpa, né? Não existe mãe sem culpa. Porque a culpa, ela tá no sentido de você não suprir tudo que a criança necessita. E a ideia é sempre olhar para essa mãe e dizer, olha, você pode reconhecer em alguns momentos que você não deu conta e tá tudo bem. Que você né? está triste. Isso, que a você... gente veio conversando sobre isso. Dentro dessa minha trajetória na comunicação voltada para a maternidade, eu tenho escutado muitos profissionais e algo que me marcou muito, principalmente para como eu lido com os meus filhos pequenos, é mostrar e falar para eles, sim, estou triste. Né? O Nico, que já tem 3 anos, ele fala, mamãe, você está triste? Então, quer dizer, ele tá vendo eu cabisbaixa, tá vendo eu deitadinha, tá vendo eu chateada, e aí ele quer confirmar. É tristeza isso? É tristeza. E aí a bússola interna dele fala, ah, tá. Então é realmente o que eu estava imaginando e eu também posso me sentir triste às vezes. Então é quase também através do exemplo que eles validam os sentimentos deles, né? Isso. Eu falo que essa relação de mãe e filho, ela é sempre uma relação muito intensa, né? Permeada por momentos de muito amor, de muita positividade, mas ela também é esse momento permeado por muitos conflitos, ou seja, daquilo que eu não dou conta muitas vezes. Reconhecer para o teu filho que muitas vezes você está triste, que você está chateada, é justamente fazer com que ele perceba que ele também pode ficar chateado, que ele também que ele deve lidar com as emoções dele de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais realista. Identificar, né, o que está sentindo, porque às vezes para a criança, como ela está no processo de aprendizado, às vezes ela não sabe o que ela sente, né? Então a gente passando isso aqui na fala muito também. comum as mães às vezes estão ali chorando, o filho chega e pergunta, você está chorando, mamãe? Você está triste, né? Como você falou. E a mãe diz, não, está tudo bem. E aí a criança desorganiza. Ela desorganiza, ela fala assim, ué, mas então quando eu também estou triste, também não é nada, né? O meu sentimento também não vale nada. Então ela vai aprendendo, como a gente muitas vezes foi ensinado, não sei vocês, mas eu vim de uma família onde Engole o choro. Engole o choro. Você ia chorar, a sua mãe mandava você engolir o choro porque você tinha que fazer outras coisas. E hoje a gente não dá mais para pedir para as crianças engolirem o choro assim como a gente engole. Né? A gente tem que, claro, ensinar essas crianças a lidarem de uma maneira mais positiva com as suas emoções. E a gente só ensina quando a gente é exemplo. Né? Uma mãe que reconhece para o seu filho, olha, eu estou triste, eu estou chateada, eu não estou muito bem hoje, mas não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu estou dizendo para essa criança que, inclusive, ela não é responsável por aquela situação. Sim. Porque as crianças tendem a assumir culpas que não são delas. Porque são narcísicas, né? Então, quando o Nico ele vira e fala, você tá triste, é minha culpa. Ele tem certeza, porque tudo é culpa, eles acham que tudo gira em torno deles. Então tem um pouco disso. Sim, estou, porque eu tô com dor nas costas, a mamãe passou por uma cirurgia, tá doendo, e é por isso que eu estou triste. Aí no dia seguinte ele vem, passou a dor, né? Então ligou a outra coisa e não a ele. Sim, isso Eu tenho até duas coisas para trazer aqui, né? No caso do meu filho Bernardo, tem 4 anos. E das vezes que ele me percebeu triste, ele falava, mamãe, fica feliz. E tentava fazer eu dar risada. Aí, mamãe tá feliz, filho. Inconscientemente eu estava escondendo. E aí teve um outro momento que eu estou passando um problema pessoal com a minha mãe, né? Descobri um câncer recentemente. E aí quando eu descobri, eu chorei muito. E o Bernardo já tem acompanhado. A gente pensa que as crianças não percebem, né? Mas ele já tem acompanhado isso, ele tem percebido que a gente leva a minha mãe mais vezes ao hospital e tudo mais. E teve um dia que eu não levei ele para casa da minha mãe, e quando eu voltei, eu tava chorando muito. Ele falou para mim assim, mamãe, não chora, a vovó vai ficar bem. E eu não tinha comentado nada com ele. Então, assim, isso é só prova que cada vez mais as crianças percebem, né? Não tem como a gente esconder, tem que ser muito sincero, né? Tem que ter uma sinceridade, uma clareza da informação para as crianças, para poder... E, de certa forma, assim, é ele que me fortalece, é meu filho que me acalma, né? E, essa idade é muito boa, né? 3, 4 que começam a se comunicar. Mas sabe, Fran, esse seu comentário, eu fico pensando o quanto... E eu também, muitas vezes...
julguei que eles não são tão fortes quanto eles parecem, né? Porque frágeis, criancinhas, é isso que você falou, eles percebem tudo, são inteligentíssimos. E aí a gente às vezes priva eles de informações, né, como essa. Eu não vou falar para ele da doença e tal. A gente priva eles dessas informações achando que eles não têm a resiliência e a capacidade. Claro que a gente tem que comunicar com a linguagem e até onde eles vão entender. Mas eles são resilientes e capazes de passar também, né, professora? Sim, com certeza. E aí, enfrentar. Esse enfrentamento, né, ele é necessário para que a criança vá desenvolvendo essas competências socioemocionais, para quando ela lidar com uma situação, com um conflito, que não esteja dentro do contexto dela, ela consiga lidar de uma maneira mais assertiva. Então, vamos exemplificar. Então, a maioria das mães que nos procuram hoje, por exemplo, no atendimento, elas trazem vivências, né, de crianças que às vezes não manifestam uma ansiedade ali no contexto, mas vai para a escola, tem uma alteração de comportamento, às vezes tem uma manifestação ali de estar um pouco mais melancólica, um pouco mais chorosa. Às vezes essa criança, ela está indo para esse ambiente e ela está manifestando algo que ela vivenciou dentro da casa dela. Ou seja, quando você falou, né, a clareza que a gente precisa ter com as crianças é muito importante. A gente precisa dizer para as crianças o que está acontecendo, porque é justamente isso. A gente não pode encarar que as crianças são cristais e que a qualquer momento elas vão se quebrar. Não, elas são resilientes e elas precisam saber o que está acontecendo no contexto dela. Por quê? Porque a criança vai criando fantasias acerca do que está acontecendo. Sim. E aí, nesse sentido, ela vai criando umas fantasias que alteram o desenvolvimento dela, que impactam no desenvolvimento. Ou seja, de achar que eu sou culpado, que a minha mãe está triste por minha causa, e aí eu vou na escola, eu não sei lidar com isso, o que eu vou manifestar? Eu vou manifestar um comportamento agressivo, um comportamento de inquietude, de agitação psicomotora, aí chega lá a mãe achando que o filho está com alguma hiperatividade. Não, ele só está manifestando algo que ele não consegue lidar. Por quê? Por trás desse comportamento existe muitas vezes uma emoção que ele não está conseguindo lidar. Existe algo, né? Porque as crianças, como elas são muito pequenas, elas ainda não têm esses recursos que nós, como adultos, deveríamos ter. Deveríamos, uma coisa importante também, porque assim, isso vai refletir também na vida adulta, se não trata na infância, certeza, né? Com certeza. Por isso que eu falo da importância da gente cuidar desses cuidadores, né? Dessas mães, dessas mulheres, porque a gente está fazendo um trabalho preventivo. A gente está prevenindo possíveis questões na vida adulta, né? Nós somos adultos com várias cicatrizes, com várias marcas, né? Às vezes eu falo assim, as mães falam assim, mas eu cresci, apanhei, tô aqui vivo. Tá vivo, mas tá cheio de cicatrizes, tá cheio de remédio, né? Tá já presa. Tentando resolver os problemas lá na infância. Então é na infância que a gente tem que atuar para que a gente consiga ter adultos mais saudáveis e mais resilientes. Tem os gatilhos, né? Sim. Porque às vezes, tô tudo bem, quando você tá tudo bem, mas tem os gatilhos que não são compartilhados, né? Sim. Que são os conflitos internos aí. Todos nós temos, né? E a gente também precisa entender que as nossas crianças também precisam passar por algumas situações e a gente vai mostrando para elas como que elas lidam com essas emoções, e é isso que a gente tem feito aqui no Polo Paraisópolis. A gente desenvolveu inclusive os grupos psicoeducativos, né? Para lidar com determinados temas, ansiedade, depressão, autocuidado, né? Ou seja... Esse trabalho, para mim, é extremamente nobre no sentido de finalmente estamos chegando, entendendo que toda a população tem o direito à segurança e à saúde. Quando a gente fala de segurança, a gente também está falando da segurança emocional. A gente está assegurando a essas crianças e mulheres essa segurança emocional. Da saúde, a gente não está falando apenas da saúde física e também da saúde mental. Então, eu fico emocionada e muito contente que, de uma certa forma, a gente está entendendo isso e trazendo isso para dentro de comunidades com um trabalho como vocês fazem. Parabéns. Obrigada. Eu só queria destacar uma coisa, Naná, que eu acho super importante, né? Quando a gente veio atuar aqui em Paraisópolis, as pessoas falaram assim, o que vocês vão fazer lá? Né? E eu falei assim, peraí, gente, a gente não pode
dizer o que a gente vai fazer lá sem a gente conhecer as pessoas. Eu falo que quando a gente vai entrar na casa do outro, a gente precisa conhecer quem é o outro. Então a gente entrou aqui em Paraisópolis com muito respeito, entendendo primeiro quais eram as demandas. A gente sabe que demanda de saúde mental a gente vai ter em todo o contexto, mas a gente precisava entender que contexto é esse. E é um contexto diferente. As pessoas manifestam as emoções de formas diferentes. Por quê? Aqui as pessoas, elas criam um mecanismo próprio de proteção. Então a gente precisou entender onde nós estávamos, para a gente também propor as intervenções. Eu acho que é isso que tem dado certo. A gente tem proposto ações que atendam às necessidades das pessoas que estão aqui. E são necessidades diferentes. Isso é muito bacana. Eu costumo falar isso. Você não pode entrar na casa dos outros sem pedir licença. Sim. E quando a gente fala de favela, as pessoas acham que é bagunçado. Né? E Exatamente. não é. Que não precisa pedir licença. Que não precisa pedir licença. E quando a gente fala de projeto, assim, tem muita gente querendo fazer projeto social dentro das comunidades, mas às vezes quer trazer um projeto que não atende aquela comunidade. É querer encaixar uma peça que não faz sentido no quebra-cabeça, vamos dizer assim, né? Então esse processo de escuta e construir em conjunto com a comunidade é muito importante. Porque aí realmente vai gerar o impacto positivo necessário, né? E todo mundo sai feliz. A comunidade ali atendida, a universidade também fazendo o trabalho dela, o social, mas também gerando impacto positivo na vida das pessoas. É um trabalho muito bacana, estou muito feliz. Eu queria saber se esse atendimento é somente para os moradores de Paraisópolis ou também se estende para outras comunidades vizinhas do entorno, também para moradores de outras comunidades, para poder passar por esse atendimento, e se só é somente exclusivo para as mulheres. A gente está falando de mulher, né, que a gente fala, a mãe fala, engole o choro. E na situação dos homens, é assim, homem não chora. Né? Então eu queria saber se esse atendimento é para toda a comunidade, especialmente as mulheres, que a gente sabe que as mulheres têm um papel muito importante nessa construção da sociedade. A gente sabe que boa parte das mulheres aqui são arrimo de família, né? Então são elas que mantêm a casa, tem que segurar, equilibrar, né, os pratos, Sim, né? sim. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, enfim. E às vezes não tem uma pessoa, ou não tem uma rede, que nem a gente estava falando, né? E isso se trata de rede também, né? Esse Sim, trabalho é uma rede importante, inclusive. Isso, inclusive eu queria destacar que a gente tem buscado muito aqui as parcerias, né? Porque a ideia é, assim, a gente respeita muito também os serviços que já existem aqui na região de saúde, né? O CAPS, os centros de referência, né? A apoio vítimas de violência. Hoje o atendimento ele não é só para mulheres, né? O atendimento ele é aberto para todas as faixas etárias. A gente atende desde a criança até o idoso, o homem, né, a mulher, mas a nossa maior demanda hoje realmente são mulheres, mães solos, né, mães negras que procuram esse atendimento. Hoje o atendimento ele é exclusivo para Paraisópolis, Polo Paraisópolis. Quando surge algum caso das imediações, a gente atende, não tem, né, não há essa distinção, mas a gente também indica, por exemplo, o centro universitário. Lá no centro universitário nós temos a clínica escola de psicologia, que consegue até atender uma demanda maior, né, de pessoas. Então a gente sempre indica, né, esse serviço também, que é um serviço gratuito. A gente faz esse serviço gratuitamente. Bacana. O Fran, a gente podia aproveitar agora e falar sobre a bolsa, né? Já que ela entrou na questão do centro. Sim, a gente está com uma parceria com a universidade, com a Ítalo, e aí a gente está sorteando 2 bolsas de estudo para quem for lá no nosso Instagram, do Cria Podcast, e aí tem que responder uma pergunta. Eu vou ajudar a pedir ajuda para a produção. Qual vai ser a pergunta? Qual é a pergunta? Por que você acha que merece uma bolsa de estudos? É isso. Perfeito. Tá? Lá no podcast da Cria. Isso, no Instagram da Cria Podcast. Legal. Bom, Fran, queria agradecer o espaço, me receber aqui no seu estúdio, com você, uma pessoa que, enfim, também tem tanta história para contar. E um dia você vai sentar do lado de lá para eu saber toda a sua história, que eu adoro saber a história de todo mundo. Mas hoje, como minha co-host, trouxe a convidada Elisandra, e a nossa ideia é
perpetuar, continuar esse projeto. E professora Francisca Ednete, queria te agradecer também a disponibilidade de estar aqui conosco. De novo, parabéns pelo seu trabalho. E fiquem ligados que a gente ainda vai fazer um novo Cross juntas, né? Sim, eu quero te agradecer mais uma vez. Acho que já agradeci você, já agradeceu a Di. Obrigada, professora, também, por esclarecer, por trazer esse projeto, né? Coordenar esse projeto junto à comunidade. O espaço está aberto para vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Bom, me senti em casa, quero voltar. Enquanto eu não volto, aqui, obrigada, me senti em casa, quero voltar. Enquanto eu não volto, fiquem ligados que às terças-feiras, às 19 horas, temos um novo episódio do Super Mulheres Positivas no ar, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento e em todas as plataformas de podcast. E aí o Cria também. Cria Podcast toda sexta-feira no canal Cria Brasil. E pedir para vocês acompanharem também o nosso Instagram, Cria Podcast. A gente traz convidados também para falar sobre a potencialidade das periferias. E não são necessariamente só pessoas que são de quebrada. A gente traz outras pessoas também que desenvolvem projetos dentro das comunidades, trazemos parceiros. A gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre cultura. Então, tem sempre um bate-papo bacana, com pessoas interessantes, pessoas que são potências periféricas, toda sexta-feira no canal Cria Brasil. Tá feito, então, o convite. As minhas ouvintes super mulheres agora vão acompanhar também a Fran do Cria. Obrigada. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.